Para que a gente possa finalizar a nossa discussão, eu vou encaminhar aqui uma avaliação, uma verificação da qualidade do ajuste. E como a gente faz isso? A gente faz usando o comando plotFit. Então você chama fit é o output, é a estrutura de dados gerada pela função lm, que é a que faz a regressão linear. Se você chamar a função plot com o argumento fit, ela automaticamente gerará gráficos diagnósticos para a regressão linear, certo? E essas duas linhas anteriores aqui são só para definir as variáveis x e y. Executando, nós obtemos 4 gráficos que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, no R os gráficos são apresentados assim, um de cada vez. Você tem que clicar aqui, né, para enxergar, enfim, cada gráfico à sua vez. Como vocês podem ver, o primeiro gráfico, que é o gráfico de resíduos por valores ajustados, como nós já vimos, ele é o gráfico que permite avaliar a independência dos resíduos, e no modelo linear, ele permite avaliar a linearidade do modelo. Quer dizer o quê? Você fez um modelo linear, você ajustou uma reta, você espera, portanto, que os pontos efetivamente observados, os dados, eles estejam aleatoriamente distribuídos acima e abaixo da reta. E é isso que esse gráfico está mostrando. Ele pega os valores ajustados e plota os resíduos ali, simplesmente os resíduos. Esses resíduos eles não podem estar nem muito acima de zero, nem muito abaixo de zero. E o que a gente observa é um problema. Essa curva aqui, em cor vermelha, ela mostra mais ou menos a tendência central dos resíduos em cada fração, em cada região do gráfico. Então, observa que os resíduos aqui nessa região, eles parecem estar um pouquinho deslocados mais para cima. Dá para ver isso, não dá? Você vê, aqui, esse aqui é o zero, certo? Então, para cima estão os resíduos positivos, para baixo os resíduos negativos. Então, parece que aqui a nuvem de pontos está um pouquinho mais para cima. E essa reta está aqui um pouquinho mais para cima. Mas ela vai descendo, descendo, descendo. E ela tem aqui uma inflexão, um ponto mais baixo. E daqui ela começa a subir, subir, subir. O que isso significa nessa região aqui? Ó? Que nessa região, acima de 550 pontos, a gente tem uma tendência de que os resíduos estejam mais acima da reta do que abaixo da reta. Isso mostra pra gente que o pressuposto da linearidade parece estar sendo desafiado, certo? Parece que a linearidade do nosso modelo não está sendo satisfeita. Quer dizer o quê? Quer dizer que talvez, nesse caso, a função que mais bem se ajusta aos dados, né? Lembra que o dado não se ajusta à função, que a gente ajusta o modelo aos dados, não o contrário, né? A função que mais se ajusta aos dados não é uma função linear, mas a gente só sabe fazer ajuste linear. Perguntem-me como nós fazemos ajustes não lineares com o que nós aprendemos até agora, tá certo? Não vou mostrar para vocês agora, posso mostrar num diálogo sim, ou no privado, bacana. Eu vou me ater às coisas mais básicas por enquanto. Mas é isso, então esse modelo, então talvez a melhor equação para esse modelo, para um modelo que descreva a relação entre essas notas, talvez não seja um modelo linear. E, só lembrando então, também, que a linearidade ela é presumida em tudo que a gente está aprendendo até aqui, inclusive nos cálculos de correlação e covariância. Então, a correlação só será uma medida adequada do grau de associação entre duas variáveis escalares quando a associação existente for linear. Se essa associação não é linear, a correlação tende a subestimar a associação. Bacana? Se tiverem dúvidas, me perguntem mais no privado, tá certo? Voltando para os gráficos, então esse aqui é o gráfico 1 que testa a independência de resíduos e a linearidade. Aparentemente há um fracasso, uma falha no respeito ao primeiro pressuposto do modelo. Esse gráfico aqui é o gráfico, como a gente já viu lá no vídeo anterior, esse aqui é o gráfico da normalidade, né? O gráfico é o QQ-plot, ou o gráfico quantil-quantil. Os pontos aqui estão aproximadamente alinhados, estão vendo? E não parece haver um desvio substancial da normalidade, porque eles são praticamente ali bem alinhadinhos. Então, diferentemente do que nós vimos em análises anteriores, em modelos anteriores, parece que o pressuposto da normalidade dos resíduos, certo? O pressuposto diz que os resíduos têm uma distribuição normal, o pressuposto da normalidade está sendo obedecido. Vamos continuar? O próximo gráfico é o seguinte, o próximo gráfico, ele é do terceiro, né? Ele permite testar a terceira premissa, e a terceira premissa é a da homocedasticidade ou a da igualdade de variâncias. Então aqui esse gráfico ele plota a raiz quadrada do módulo dos resíduos, bacana? O importante é que como ele
tomou o módulo dos resíduos e também tirou a raiz quadrada, então todo mundo ficou positivo, certo? E isso permite que a gente, olhando para essa nuvem, a gente consegue avaliar se a variância é mais ou menos a mesma em todos os segmentos do gráfico. Então, por exemplo, no segmento que vai de 0 até 450 pontos no eixo horizontal, essa daqui é a nuvem de módulo dos resíduos raiz quadrada, certo? Na região que vai de 450 a 500, essa daqui é a nuvem de pontos que representa o módulo dos resíduos elevado a 1/2, bacana? E assim sucessivamente. Essa curva vermelha mostra pra gente mais ou menos por onde essa nuvem está caminhando, se ela se acumula mais abaixo, mais acima em algumas regiões. Observa que existe um leve crescimento da nuvem, né? Quando a gente vai até 550 pontos, mais ou menos, depois há uma saturação. Eu diria, a olho, que a variância, a falta de homocedasticidade nesse caso, ela é pequena, ela não é um grande problema, tá certo? É isso. Então eu não vou me preocupar muito com o pressuposto da homocedasticidade, mas um dos pressupostos já caiu, que é o da linearidade. Nós vamos continuar fazendo a nossa análise, a nossa leitura dos gráficos, certo? O último gráfico que a gente percebe é o gráfico relacionado aos outliers alavancados. Então vamos lá. O que a gente precisa olhar nesse gráfico? No eixo horizontal, a gente tem a alavancagem, certo? Então observem, esses pontos que estão acumulados aqui bem à esquerda da nuvem tem uma alavancagem muito baixa. Quer dizer que eles participam pouco do ajuste, certo? Do resultado do ajuste. Agora, esses pontos aqui mais à direita, eles têm uma alavancagem mais elevada. Observem que são poucos pontos, na verdade. Tem 2, né? 2 aqui, bem alavancados. E tem uns outros poucos aqui que estão com uma alavancagem elevada também. Todos esses pontos têm resíduos positivos, estão vendo? O que isso significa? Significa, olha para mim. Então significa que os pontos que têm um braço de alavanca maior, eles estão acima da reta. Isso quer dizer que a reta provavelmente está torcida com relação digamos, a sua posição ideal, certo? Ela está sofrendo um tipo de uma torção para cima. Então talvez a declividade dessa reta esteja sendo superestimada. Ok? É possível. E isso a gente consegue especular, ou consegue avaliar olhando o gráfico de alavancagem. Por outro lado, esses pontos não são considerados grandes outliers. Assim, vamos lá, em que sentido eles não são grandes outliers? Eles não são grandes outliers porque os resíduos que eles aparentam aqui, apesar de serem tipicamente positivos, eles não se destacam com relação aos outros resíduos, né? E uma outra coisa que acontece é que essa distância de Cook aqui, certo? Essa distância de Cook, nenhum desses pontos ultrapassou a distância de Cook. A distância de Cook, ela aparece como um pontilhado vermelho ou azul no gráfico de vocês. E ela pode aparecer mais ou menos nessa região aqui, ou abaixo e à direita, ou acima e à direita do gráfico. Os pontos que ficarem depois dessa linha pontilhada, nós não vimos ainda. A gente pode tentar inventar uns modelos aleatórios aí e achar essa distância de Cook. Esses pontos eles costumam ser considerados outliers, alavancados. Então são os pontos que você precisa, geralmente a gente elimina, a gente investiga o que está acontecendo com eles, havendo uma justificativa adequada, nós eliminamos esses pontos do nosso data frame. Não é o que está acontecendo aqui, bacana? Então a gente só guarda na nossa ideia a possibilidade de que a nossa reta esteja superestimando um pouco por conta da presença desses caras que tem um braço de alavanca maior e que tem um resíduo positivo. Se vocês quiserem ver no gráfico, dá para ver isso, olha só, deixa eu mostrar. Esse aqui é o diagrama de dispersão que a gente gerou e essa é a reta do ajuste, na verdade. Olhem aqui, lembra que os pontos alavancados eles ficam no extremo da distribuição, né? Esses pontos aqui devem ser justamente aqueles pontos alavancados que a gente viu lá, bacana? E veja como eles não são tão outliers, eles não estão assim tão longe, tá vendo? Ó, tem pontos mais afastados da reta aqui no meio do caminho do que esses caras aqui. Por outro lado, observa que esses pontos todos aqui, ó, que é justamente da região de maior alavancagem, esses pontos estão todos acima da reta, quer dizer que eles vão ter resíduos positivos, bacana? E é isso que eu quero dizer com... Você pensa que esses caras que estão mais nos extremos da nuvem de pontos, eles têm um braço de alavanca maior. Então esses caras estão puxando o ajuste para cima, certo? Se você tirar aqueles pontos de lá, se você tirasse aqueles pontos de lá, a gente não vai fazer isso.
Se a gente tirasse aqueles pontos de lá, provavelmente a gente obteria uma reta um pouquinho mais horizontalizada, certo? Um pouquinho menos inclinada. Bacana? Só que eu não vou tirar porque eles não são outliers, então tá tudo certo. O que provavelmente está errado é a linearidade do modelo. Bacana? Então talvez a gente precisasse ajustar um modelo quadrático. É isso. Perguntem-me como fazer, tá bom? Mostrei para vocês como a gente faz os gráficos diagnósticos, né? São aqui os 4 gráficos de linearidade, o gráfico de normalidade, homocedaticidade e ausência de outliers alavancados, ou de alavancagem, certo? Mostrei como a gente gera a análise, a regressão linear usando a função LM, e como a gente visualiza usando a função summary e tudo mais. Se vocês quiserem ver a tabela da análise de variância, a nova table, vocês podem chamar a função summary.aov. Abre parênteses fit, fecha parênteses. Mas a gente não vai fazer isso não agora. Não vai ser útil por enquanto, tá bom? Mas no futuro nós voltaremos a todas essas análises, nós vamos aprofundá-las. Nós vamos aprender a realizar análises multivariadas. Por enquanto, é só. Eu vou ficar por aqui. Desejo a todos vocês ótimos estudos. Tchau, tchau!